Fala galera, professor Marcos Enes aqui e hoje no Química do Monstro nós vamos corrigir a prova do segundo exame de qualificação da UERJ do ano de 2017. Uma provinha bem tranquila, bem basicona. A gente vai ver química orgânica na parte de determinação de fórmula molecular, soluções, funções inorgânicas. Vem comigo que a prova tá bem fácil, bem tranquila. Tá na zica? Calma, o monstrão tá aqui para te ajudar. Partiu? Bora lá, primeira questão na prova, questão de número 6. A técnica de datação radiológica por carbono 14 permite estimar a idade de um corpo, como de Lucy, que apresentava 1,2 vezes 10 a 12 átomos de carbono 14 quando vivo. Essa quantidade em mols corresponde a... Bom, então, pelo comando denunciado, a gente tem que determinar o número de mols existente nessa quantidade de carbono 14. Vem comigo então, ó. Se liga, o que a gente sabe? A gente sabe que 1 mol de átomos de qualquer elemento, aqui no caso vai ser de carbono, 1 mol de átomos de carbono tem quantos átomos? 6 vezes 10 a 23 átomos. O que a gente quer descobrir é quantos mols de átomos de carbono nós teremos na quantidade de 1,2 vezes 10 a 12 átomos de carbono, certo? Beleza. Então, é só você realizar aqui essa regra de 3, muito fácil. Pessoal, daqui para cá, para 6 virar 1,2, eu dividi por quanto? Dividi por 5, correto? Para 10 a 23 virar 10 a 12, eu multipliquei por 10 a menos 11, ou dividi por 10 a 11, tanto faz. Beleza, vou fazer a mesma coisa com 1 aqui. Então, o nosso resultado final vai ser quase lá no resultado final. 1 dividido por 5 dá 0,2 vezes 10 a menos 11. Peraí, esse número está em notação científica? Não. O número que multiplica a potência de 10 tem que estar entre 1 e 9,9. Então tem que andar com a vírgula para direita. Quando eu ando para direita, o expoente, lembrou do macete? Diminui. Beleza? Então andei com a vírgula para a direita, o expoente diminui. Nosso resultado final, então, vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 12 mols de átomos de carbono. 2 vezes 10 a menos 12 mols de átomos de carbono. Gabarito, letra A. Próxima questão, questão 36, está na tela. 4 balões esféricos são preenchidos isotermicamente e com igual número de mols de um gás ideal. A temperatura do gás é a mesma nos balões, que apresentam as seguintes medidas de raio. Eu tenho 4 balões e 4 raios diferentes. A pressão do gás é maior no balão de número... Bom, galera, é o seguinte, nós temos 4 valores de raios diferentes. Repare no seguinte, aqui eu tenho que pensar em 2 momentos distintos. Primeiro, os balões são esféricos. Então, o volume da esfera, você já sabe, equivale a 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Beleza? Tá aí o volume da esfera. Bom, pela equação de Clapeyron, o que a gente precisa pensar? Eu quero descobrir a pressão em função do volume. Eu vou determinar o volume em função do raio. Então, a pressão, P vezes V, é igual a nRT. Pela equação de Clapeyron, eu consigo relacionar pressão, volume, número de mols e temperatura. Beleza. Então, nós temos 1 mol de gás, então a quantidade de número de mols é a mesma. Se é um preenchimento isotérmico, a temperatura não varia, e ela vai ser a mesma temperatura para os 3 balões. Beleza. Então, o número de mols é constante, R já é uma constante, e T também não vai variar. Então, o produto nRT, esses 3 valores aqui multiplicados, são uma constante. O que vai variar? A pressão e o volume. Então, se eu tenho essas 2 grandezas aqui, o que eu posso afirmar? Que a proporção entre os dois é inversa.
Ou seja, quanto maior o valor da pressão, menor o valor de volume. Beleza? A gente está querendo achar o gás com a maior pressão. Beleza? Balão, né? Com a maior pressão. Tá ótimo, então. Então, se eu tenho que ter maior pressão, menor volume, como é que eu acho o menor volume aqui? A relação é entre volume e o raio. Π tem o valor constante. Então, quanto maior o volume, maior vai ser o raio. Eu não quero um volume menor, então eu preciso de um raio pequeno. Perfeito? Se o raio é pequeno, o volume é pequeno, então a pressão é grande, a pressão é maior. Qual das 4 esferas tem o menor raio? O menor raio é o da esfera que tem o raio R sobre 2. R sobre 2, o gabarito é a letra B. Bora lá, questão 38, tá na tela. No século XIX, os cientistas Van Arrhenius definiu ácidos como sendo as espécies químicas que, ao se ionizarem em solução aquosa, liberam como cátion apenas o íon H+. Considere as seguintes substâncias que apresentam hidrogênio em sua composição: C2H6, H2SO4, NaOH e NH4Cl. Dentre elas, aquela classificada como ácido, segundo a definição de Arrhenius, é a... Bom, galera, dessas substâncias, qual o comentário que nós podemos tecer acerca de cada uma? Primeiro, C2H6. Essa molécula aqui é pertencente à função orgânica hidrocarboneto, certo? É um hidrocarboneto de que tipo? Do tipo alcano. Qual é a forma geral a qual o C2H6 obedece? CnH2n+2, beleza? CnH2n+2. Essa molécula é um hidrocarboneto do tipo alcano. A função orgânica é hidrocarboneto. O subtipo é alcano. Show? Beleza. Letra B. Letra B é a molécula que a gente está buscando. H2SO4. Moléculas que se ioniza liberando íons H+, em fase aquosa. Na verdade, o ácido sulfúrico, se a gente for olhar a rigor, ele sofre 2 ionizações. Então, a primeira ionização dele vai ser liberar H+, em fase aquosa, mais HSO4 menos também em fase aquosa. A segunda ionização do ácido sulfúrico vai ser o hidrogênio sulfato, HSO4 menos em fase aquosa também, em equilíbrio com o segundo H+ do ácido sulfúrico. HSO4 menos libera H+, mais SO4, 2 menos, em fase aquosa. Beleza? Então, liberou H+ em fase aquosa, ácido sulfúrico é a substância que a gente está buscando. Gabarito, letra B. Mas se liga, vale comentar NaOH e NH4Cl também. NaOH, qual é a função, galera? A função química aqui é a função base. Ele é uma base de Arrhenius. Base de Arrhenius por quê? Porque o hidróxido de sódio, diferente do H2SO4, que é um ácido de Arrhenius, ele vai liberar o íon hidroxila ou íon hidróxido. Então, NaOH sofre, não ionização, mas sofre dissociação, liberando Na+, em fase aquosa, mais o íon hidróxido também em fase aquosa. Opa, liberou H- em fase aquosa, substância de caráter básico. Show de bola? E NH4Cl, só para a gente fechar, é um sal, mais precisamente chamado de cloreto de amônio. Pessoal, vale a pena a gente comentar a diferença entre amônio e amonia. Olha para cá, nós temos o íon amônio e a molécula da amônia. Percebeu a diferença? Amônio é o íon, amônia é a molécula. Anota aí, vai, ó. Amônio é o íon e amônia é a molécula. Perfeito? Então, o íon amônio é esse cátion aqui, ó. É o cátion NH4+, perfeito? E a molécula de amônia é essa molécula aqui, ó. NH3. Perfeito? Maravilha? Não esquece. Íon amônio, NH4+, molécula de amônia, NH3. Perfeito?
Essa questãozinha, o gabarito é a letra B, H2SO4. Bora para a próxima. E a próxima questão, 41. Bora lá. A exposição ao benzopireno é associada ao aumento de casos de câncer. Observe a fórmula estrutural dessa substância. Com base na fórmula, a razão entre o número de átomos de carbono e de hidrogênio presente no benzopireno corresponde a... Galera, determinação de fórmula molecular em compostos orgânicos, muito fácil. Bom, mais precisamente, o composto que a gente vai trabalhar aqui é o benzopireno. Ele tem apenas hidrogênio e carbono. Qual a função? Hidrocarbonetos. Então tem que determinar aqui na fórmula estrutural quantos hidrogênios e quantos carbonos eu tenho. Vamos ao número de carbonos primeiro. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carbonos. Opa, já determinei o número de carbonos. Então nossa fórmula molecular aqui vai ser C20. Agora eu vou determinar o número de hidrogênios. Partiu? Quantos hidrogênios eu tenho? Hidrogênio eu vou colocar em verde aqui. Bom, esse carbono já está fazendo 1, 2, 3 ligações, concorda? Então cada carbono desses aqui periféricos do anel vai ter um átomo de hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Esse daqui, ele já está fazendo 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Não tem hidrogênio nele. Nem o de cima. 1, 2, 3, 4. Beleza. E esse daqui de baixo? Tem um hidrogênio. Não tem. Tem hidrogênio. Tem hidrogênio. Tem hidrogênio? Não. Aqui tem hidrogênio. Tem hidrogênio. Tem hidrogênio. Tem hidrogênio também. Esquecemos de algum? Não. Vamos lá, vamos contar quantos a gente tem? Vamos. Partiu. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios. Então a fórmula molecular é C20H12, mas não é isso que ele pede. Eu preciso determinar essa fórmula molecular para determinar qual vai ser a razão entre o número de hidrogênios e o número de carbonos, certo? Na verdade, na questão ele fala a razão entre o número de carbonos e hidrogênios. Então a razão vai ser 20 sobre 12, porque é o número de carbonos sobre o número de hidrogênios. 20 sobre 12 é todo mundo divisível por quanto? Todo mundo divisível por 4. Então nossa razão vai ser 20 dividido por 4 dá 5. 12 dividido por 4 dá 3. Nossa razão é 5 terços. E o gabarito é letra D. Tranquilidade? Muito fácil, né? Beleza? Bora para a próxima questão então. Partiu? Questão 44. A capacidade poluidora de um hidrocarboneto usado como combustível é determinada pela razão entre a energia liberada e a quantidade de CO2 formada em sua combustão completa. Quanto maior a razão, menor a capacidade poluidora. A tabela abaixo apresenta a entalpia padrão de combustão de 4 hidrocarbonetos. A partir da tabela, o hidrocarboneto com a menor capacidade poluidora é... Então, pessoal, nessa questão o lance é o seguinte, a gente vai fazer uma relação entre o número de mols de CO2 produzido em função da quantidade de energia liberada. Se liga só, eu tenho aqui 4 compostos orgânicos, octano, hexano, benzeno e pentano, tudo bem? E aí ele fala sobre uma capacidade poluidora. Diz que essa capacidade poluidora vai ser a relação entre a energia liberada na combustão e o número de CO2 que vai ser liberado nessa combustão. Logo, quanto maior a relação, menor a capacidade poluidora. Tudo bem? Vamos nessa então. Quanto maior a relação, mais energia eu libero para menos CO2 produzido. Então, desses 4 aqui, eu tenho que achar o que tem a maior ou menor relação. A maior relação, porque eu terei o menor valor de CP. Partiu? Vamos nessa então. Então o que eu faço? Você já sabe que combustão de hidrocarboneto tem essa fórmula geral aqui, ó. O seu composto orgânico, que tem X átomos de carbono, ele vai gerar, de cara, isso aqui me interessa, ó, X moléculas de CO2. Ou seja, o número de átomos de carbono por molécula do seu composto orgânico é sempre igual ao número de mols de CO2 que se forma na reação de combustão completa. Nos resta, então, equilibrar a relação entre o composto orgânico e o CO2. Aqui eu tenho 8
carbonos, então eu vou formar 8 mols de CO2. Aqui eu tenho 6 mols de carbono, 6 mols de CO2. No benzeno também 6 mols de carbono, 6 mols de CO2. No pentano, 5 carbonos, 5 mols de CO2 por mol de pentano queimado. Perfeito? Vamos às relações. A relação é a energia liberada dividida pelo número de mols de CO2 produzido. Então, por octano, a relação vai ser igual a 5.440 dividido por 8. Depois, para o hexano, eu vou ter a relação igual a 4.140 dividido por 6. Para o benzeno, a relação vai ser igual a 3.270 dividido por 6. E para o pentano, finalmente, a relação vai ser igual a 3.510 sobre 5. Vamos nessa? Vamos às contas? Então, pelos poderes da calculadora. Partiu, só para te ganhar tempo. 5.440 dividido por 8. Pum, 680. 4.140 dividido por 6, pá, 690. Beleza? Depois, benzeno, 3.270 dividido por 6, 545. Beleza? Pentano, 3.510 dividido por 5, 702. Epa! 702. O que eu preciso? Eu preciso aqui da maior razão, porque a maior razão me confere a menor capacidade poluidora. Então, qual deles tem a maior razão? A maior razão é do pentano. Gabarito, então, letra D. Beleza? A maior relação tem a menor capacidade poluidora. Pentano é a nossa resposta correta. Sexta e última questão da nossa aula, questão 47. Se liga aí. Em análises metalúrgicas, emprega-se uma solução denominada nital, obtida pela solubilização do ácido nítrico em etanol. Um laboratório de análises metalúrgicas dispõe de uma solução aquosa de ácido nítrico com concentração de 60% massa por massa e densidade de 1,4 kg por litro. O volume de 2 ml dessa solução é solubilizado em uma quantidade de etanol suficiente para obter 100 ml de solução nital. Com base nas informações, a concentração de ácido nítrico em gramas por litro na solução nital é igual a... Galera, questãozinha que vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu peço para vocês, 4 passos. Em vez de você ficar decorando um monte de fórmula decorada, tipo C/M vezes MN, VD vezes T vezes 1000, esquece isso. Dá uma olhada aqui e resolve essa questão comigo no talento. Qual é o primeiro passo? Compilar os dados. Quais são os dados que foram fornecidos para a gente? A concentração percentual, a densidade, o volume inicial, o volume final e a concentração final é o que a gente quer descobrir. Então, aqui o meu objetivo é chegar na concentração final. Só que olha o que eu vou ter que fazer. Primeiro, é uma questão de concentração, unidades de concentração, e no finalzinho vai rolar uma diluição da solução. Beleza. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo que a gente vai ter que dar aqui vai ser descobrir qual vai ser a massa total da solução, ou seja, qual é a massa total em gramas dela, para depois saber o percentual de soluto, a massa relativa ao percentual do soluto. Então a primeira parte é saber a massa total da solução. Como é que eu determino isso? Com a densidade. Vamos lá. A gente sabe que densidade é igual a massa sobre volume. Então a massa vai ser igual a D vezes V. Então nossa massa total aqui vai ser igual a densidade. Não muda a unidade ainda não, deixa a unidade quietinha do jeito que ela está. 1,4 kg por litro vezes o volume. São 2 ml. Tá aí, eu já usei o volume também. 2 ml. Ah, Marquinhos, mas está em quilograma por litro, o volume está em litro, mililitro. Calma, olha só. Mili não significa 10 a menos 3? Quilo não significa 10 a terceira? Então 10 a terceira vezes 10 a menos 3, mandei todo mundo para o espaço. Deu 1 aqui. 10 a menos 3 vezes 10 a 3 dá 1. Show de bola. 1,4 vezes 2, 2,8. Que beleza, litro foi embora com litro. Qual é o nosso resultado final aqui? A massa da solução é igual a 2,8 gramas. Beleza? Essa é a massa total de soluto mais solvente.
Só que desses 2,8 gramas, apenas 60% equivale ao nosso soluto. Ah, então o segundo passo que eu quero tomar aqui agora, o segundo passo vai ser determinar a massa de soluto presente na solução. Vamos nessa? Então, para determinar a massa de soluto, o que eu faço? Eu sei que 2,8 gramas de solução equivale a 100% da solução, correto? Então, qual é a quantidade relativa aos 60% de soluto, ou seja, do ácido nítrico? Beleza? 60% de 2,8 vai dar 168, dividido por 100, dividido por 10, 16, 1,68. 1,68 gramas de HNO3. Opa! Achei a massa do ácido presente nesses 2 ml de solução aqui. Qual é o terceiro passo? Antes de fazer a diluição, para saber qual é a concentração final, eu preciso saber qual é a concentração inicial, correto? Então, nosso terceiro passo e penúltimo vai ser o cálculo da concentração inicial, que eu vou chamar aqui de CI, tudo bem? A concentração comum inicial. E a gente sabe que concentração é igual a massa do soluto sobre volume da solução. Ah, Marquinhos, mas densidade também é massa sobre volume. Aqui é a massa da solução sobre volume da solução, se eu quero a densidade da solução. A densidade do solvente, massa do solvente sobre volume do solvente. Densidade do corpo, massa do corpo sobre volume do corpo. Concentração é a massa do soluto sobre o volume da solução. Foi? Beleza. Então C igual a M sobre V, que é igual a... Qual a nossa massa? A massa aqui é de 1,68 gramas dividido por... Qual o volume? 2 mililitros. 2 vezes 10 a menos 3 litros. Por que 10 a menos 3 litros? O mililitro eu já transformei em 10 a menos 3 aqui, que é a concentração comum em grama por litro. Foi? Beleza? Então, nossa concentração aqui, inicial, vai ser 1,8 dividido por 2 vai dar 0,84. Perfeito? 0,84 dividido por 10 a menos 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Vai dar 840 gramas por litro. Essa é a nossa concentração inicial. Agora, resta-me apenas fazer a diluição. Partiu. Quarto e último passo. Vou botar aqui quarto e último passo. A diluição, para saber qual é a concentração final. Como é que eu faço a diluição? A conservação da massa. Então, se a massa se conserva, a concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. CI, VI igual a CF, VF. CI eu tenho, VI eu tenho. CF eu quero descobrir, o VF eu sei que vale 100, também tenho. Então, eu vou determinar aqui CI, VI, CF, VF, vai ficar concentração inicial, volume inicial, 840 gramas por litro, vezes volume inicial, 2 mililitros. Pô, Marquinhos, posso deixar o volume em mililitro? Pode, tranquilo, o volume final também vai estar em mililitro. É igual a concentração final, que é o que eu quero descobrir, vezes volume final. 840 vezes 2 vai dar 1680, dividido por 100, que é o volume final, não coloquei aqui, o volume final, 100 mililitros. A concentração final vai dar 16,8 gramas por litro. Por que gramas por litro, Marquinhos? 16,8 gramas por litro, porque mililitro foi embora com mililitro aqui. Qual a unidade que sobra? Grama por litro. Resultado final, 16 gramas por litro. 16,8 gramas por litro. Gabarito letra C. Beleza? Por hoje é só, galera. Espero que vocês possam ter gostado do vídeo e mais, que ele possa ter sido muito útil para você. Tá na zica? Calma, não se desespera. O Monstrão tá aqui para te ajudar. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu!